Nesta sexta-feira santa, milhares de pessoas deixaram São Paulo com destino ao litoral, a cidade do interior, principalmente a cidade do interior, e a corrida em busca de passagens começou na segunda-feira desta semana. O mesmo aconteceu no Rio de Janeiro, com as pessoas procurando passagens a partir da segunda-feira próxima passada, para Taipava, Friburgo, para as regiões serranas do Rio de Janeiro, para o interior do Rio de Janeiro, para Cabo Frio. Enfim, os paulistas e os cariocas nesta sexta-feira santa estão usufruindo aí de um pouco de tranquilidade, de lazer, porque dá quase que um fim de semana prolongado a partir da quinta-feira ontem e nesta sexta-feira até a próxima segunda-feira. Isso mostra também que o país está em calma e tranquilidade. Para da solenidade. Mas uma das solenidades mais bonitas, evidentemente mais tocantes no interior do Brasil, no Nordeste, em São Paulo, é a Via Sacra. Ela está imortalizada em obras das mais famosas. Por exemplo, na minha querida Belo Horizonte, na igreja da Pampulha, a Via Sacra foi pintada pelo extraordinário Portinari. Então a própria igreja tem uma conformação diferente, porque foi bolada, a igreja da Pampulha foi arquitetada pelo extraordinário arquiteto de renome internacional, Oscar Niemeyer, que criou todo um complexo urbanístico naquela região extremamente moderno. Evidentemente que a Via Sacra sempre foi um motivo para que os pintores das mais diferentes escolas pudessem expressar a sua arte. E a arte esteve muito presente com a religião através dos tempos, através dos séculos. É por isso que nesta sexta-feira santa, nós vamos aqui prestar uma humilde homenagem à família cristã brasileira. Amanhã estará aqui Dom Helder Câmara, concedendo uma entrevista longa sobre vários assuntos dentro deste período de Semana Santa, mas falando dos assuntos da realidade brasileira. E hoje está aqui o pintor Duílio Galli, que vem agora de uma volta ao mundo e que pintou uma Via Sacra muito bonita, que nós vamos exibir no correr do Frente a Frente desta sexta-feira, numa homenagem à Semana Santa e a este aspecto religioso profundo que é a Via Sacra. Quem é do interior sabe que na Semana Santa, na Via Sacra, a gente ora em frente a cada quadro, a cada lance, a cada momento, e cada um tem um significado histórico, de Cristo até o Cristo ser pregado na cruz. E o padre então fala com o texto evangélico seguindo. É muito bonito, realmente tem um sermão maravilhoso, e é sobre isso que nós vamos falar isso aqui. Evidentemente que o meu amigo Duílio não é padre, então ele vai falar por que razão, por que pintar a Via Sacra nos dias de hoje. De fato, pintar uma Via Sacra nos tempos modernos atuais parece até fora de moda. Porém, eu não penso assim. Eu acho que nesses tempos tão violentos, onde só se pensa em materialismo e violência, lembrar a história do Cristo, eu acho que vale muito, sabe? E acho que até falta um pouco disso, sabe, Ney? Então eu tentei, nessa Via Sacra, não falar em violência, tentei fazê-la espiritualizada. E não tenho absolutamente interesse nenhum pessoal nessa Via Sacra. Ela tem que fazer a sua mensagem. Tanto é que o objetivo dessa Via Sacra é fazer uma Via Sacra pelo interior do país, sabe, Ney? Vou começar aqui por Americana, Ibitinga, São Carlos, Ribeirão Preto, Brasília, sabe? Até quero aceitar convite do pessoal que queira vê-la, para ela ser exibida. Então, ela tem uma função, que é transmitir uma mensagem de paz e amor. Aliás, um famoso jornalista de São Paulo e escritor, o Henrique Matteucci, do Diário Popular, e que já esteve aqui no programa Frente a Frente, foi dos que mais animaram o Duílio na realização dessa Via Sacra que você está vendo e participando aqui no Frente a Frente, enquanto nós conversamos aqui. Nós estamos mostrando aqui. É constituído, evidentemente, de uma série de 15 quadros, 15 15 quadros. Também chamado 15 estações. 15 estações. Né? E que o grande sentido da Via Sacra, embora contenha momentos de extrema violência sofridas pelo Cristo, né? O grande sentido da Via Sacra é que ela sirva como uma espécie de leitura do próprio Evangelho. Claro. Que é quando você ajoelha na primeira estação, você está vendo, quando você ajoelha na segunda estação, você vê, ora e relembra. Então é uma própria leitura pictórica do Evangelho. Foi esse sentido, né? Foi esse sentido, sim. Exatamente. E você procurou dulcificar e adocicar um pouco para tirar aquele aspecto de violência característico das cenas, claro, que ela representa. Né? Eu tentei fazer espiritualizada o mais possível. Agora, Duílio, você é pintor primitivo, né? Bem, eu sou de Ibitinga, sabe?
Ibitinga é uma cidade aqui do interior do estado de São Paulo. Eu sou um caipira de Ibitinga. Caipira de bota amarela, né? Botina amarela. Você é igual o Pérsia aqui, botina amarela. Ney, e lá em Ibitinga, na minha infância, todo aquele misticismo que você acabou de dizer muito bem agora, do nosso tempo de infância, aquela Sexta-feira da Paixão, aquelas procissões, isso ficou muito marcante na minha vida, sabe? Então a minha raiz é exatamente nessa pequena cidade, que hoje eu transporto para os quadros. Meu trabalho não chega a ser primitivo, talvez um pouco naif, sim, né? Ingênuo, né? Um pouco ingênuo, sim. Aliás, Ibitinga não tem uma tradição primeiro tem a tradição de obra artesanal. É a capital nacional do bordado. Posso fazer publicidade aqui da minha terra. É a capital nacional do bordado. Inclusive com uma grande coisa lá, Ibitinga os homens fazem bordado. E não deixam de ser homem, não. É tudo homem mesmo. Fazem bordado, isso é verdade. Então toda aquela tradição do meu tempo de infância, eu devo muito a Ibitinga, sabe? Então eu coloco na minha pintura essas raízes. Não é um trabalho primitivo, porque você percebeu que é um trabalho muito elaborado e de difícil execução, viu? Essa Via Sacra, há 6 meses de trabalho nela, Ney. Exatamente 6 meses de trabalho. Então foi de difícil execução, ela exigiu muito de mim. Tanto é que quando eu terminei a Via Sacra, o pessoal vizinho do meu ateliê foi todo lá no meu ateliê comemorar. Meus amigos, vizinhos, né? Parecia que assim houve até um desabafo final. Puxa vida, conseguiu terminar. Mas felizmente ela está pronta. Você se baseou visualmente na inspiração de uma outra obra ou você ficou na sequência do texto do Evangelho? Não, Ney, eu pulei para dentro de mim próprio, sabe? E deixei sair à vontade. Tanto é que aconteceu algumas coisas na Via Sacra que eu próprio não esperava. Por exemplo, aquela auréola que está atrás do Cristo, que é o sol, ele vem de um tom rosa e de repente ele começa a se tornar violeta até o roxo final na hora que o Cristo morre, sabe? Aconteceu sem esperar. E os tons verdes iniciais terminando em azuis mais assim etéreos, né? Então isso não foi programado, mas exigiu muito, viu? O Duílio tem mais de 120 mostras individuais e coletivas. E entre elas 2 individuais lá no Japão. Aliás, você foi personagem de um artigo do jornalista e escritor Oswaldo Peralta, que era correspondente da Folha de São Paulo, no Japão, durante muito tempo, e que agora participa do conselho editorial da Folha de São Paulo, aqui em São Paulo, né? E ele falou dessas exposições, ele escreveu de lá para cá falando sobre essas exposições, e contou como os seus quadros foram vendidos, que inclusive ele teve lá que disputar um para comprar. Foi difícil, sim. Em 8 dias vendi toda a exposição. Eles têm um poder aquisitivo extraordinário. E o japonês tem um gosto para arte impressionante, sabe? E o tratamento carinhoso com o artista é uma educação. Um país maravilhoso, né? Olha que eu viajei o mundo inteiro, eu conheço o mundo inteiro, viu? Nenhum país me impressionou tanto como o Japão. Maravilhoso. Passa o trem lá, você pode acertar teu relógio, viu? Educação, você não vê uma ponta de cigarro no chão, você não vê nada fora do lugar. Amigos, sinceros, olha, é um país extraordinário. Pessoal, você não vê mendigos na rua, absolutamente. Um dia eu vi um no metrô, mas como diz que aqui não tem, era um problema assim de doença e tal, mas poder aquisitivo, meio de vida, transporte, super organizados, super educados, cultos. Olha, impressionadíssimo eu voltei do Japão, viu? E tanto é, Ney, que quando eu fiz a exposição e eu me vi na televisão japonesa, realmente naquela hora eu balancei, viu? O caipirinha de Ibitinga, o filho do alfaiate, de repente na televisão japonesa, foi demais para mim, Ney, juro, viu? E você falou em português lá, né? Que eu estou com uma foto aqui sua da televisão lá. Mas eu queria... Eu falo japonês, arigato. Mas o Duílio, que nos possibilitou hoje participarmos das solenidades, nos associarmos às solenidades desta Sexta-feira Santa, mostrando aqui, nós vamos continuar mostrando aí neste segundo segmento, os seus quadros pintando a Via Sacra e procurando retirar as cenas de violência que caracterizam algumas das estações de sofrimento de Cristo.
Mas você estava falando do Japão há poucos instantes. Você teve em outros lugares também. Viajou pra caramba. Você esteve no Chile, na Ilha de Páscoa, no Tahiti, na Índia, em Hong Kong, no Egito, Israel, Itália, Portugal, entre outros países. Né? Você deu uma volta ao mundo. Quanto tempo você viajou dele? 3 meses. Isso tudo com pouco dinheiro, você sabe, né? Então como é que você fazia lá? Um pouquinho de carona, né? É. A única coisa que eu tinha era a passagem aérea total, né? Porque aí te dá fome lá no Egito, por exemplo, você pega um avião e vem para o Brasil, né? Aconteceram 1000 coisas nessa viagem, viu? Aqui tem uma foto na minha mão onde você está em frente a uma pirâmide de Quéops, Quéfra e Alviquerinos, uma das 3, Acho né? que essa é Quéops, a primeira não, aqui dela. não mostra, porque tem que inventar uma máquina para mostrar essa forma aqui. Aqui você está no Hong Kong, dentro de um cule aqui. Um rickshaw, né? Desses lugares todos, o Japão foi o que mais impressionou você? O que mais me impressionou. Você sabe que eu sou de origem italiana, né? Naturalmente, eu acho a Itália um dos países mais bonitos para a gente visitar. Porque na Itália você vai andando na rua, né? Você deve conhecer, e você vê que em cada esquina uma obra de arte. Então diz muito para nós latinos. Mas o Japão realmente foi uma surpresa maravilhosa. O ano passado eu estive nos Estados Unidos. Teve um ótimo resultado de crítica e eu também vendi tudo nos Estados Unidos. Sabe? Tá bom, então quer dizer que dá para viver bem de pintura hoje? Ney, a vida de artista é uma vida um pouco difícil, sabe? Principalmente no nosso país, né? Que o pessoal aqui não dá muita importância à arte. Por exemplo, na Itália, o carteiro, ele tem sua coleção de arte. Entende? O marceneiro, eles têm sua coleçãozinha de arte. Aqui não, é uma coisa mais elitizada, né? Mais difícil de se vender os quadros, se vende mais barato. É duro viver aqui no Brasil de arte. Mas eu, graças a Deus, sobrevivo, viu? Bem, o que eles dizem para você? Quando você vai expor no Japão, evidentemente que você tem uma pintura de características ingênuas naif, né? Chama na linha do naif esgulavo, que é um pouco de primitivo, um primitivo mais sofisticado. Como é que eles encaram lá no Japão e nos Estados Unidos? Você teve sucesso de venda, de crítica. O que eles dizem? É uma pintura brasileira? Que característica eles dão? Bom, Ney, no Japão, na Itália, em todos os lugares, realmente a impressão foi uma só. Eles não tinham visto nada parecido. E nos Estados Unidos, houve lá um milionário americano que ele comprou, um homem de 70 e tantos anos, colecionador de arte, que ele dizia para mim, puxa vida, mas onde você andou até agora? Que eu nunca vi isso aí com ninguém. Onde está essa pintura escondida? E o meu amigo dizia, não, ele mora numa pequena cidade do interior. Sabe, aqui a divulgação é mais difícil. Então, na realidade, eles não tinham visto nada parecido. Tanto no Japão como nos Estados Unidos, sabe, né? Talvez isso não seja assim um mérito, não. É que eu pulo para dentro de mim próprio, sabe, né? E Tarsila me ensinou a fazer isso. Duílio, pinta o teu mundo interior. Duílio, exagera nos gestos. Duílio, nunca vai aprender a desenhar. Conselho da Tarsila. A quem eu devo muito, sabe? Duílio, como é que você compara a tua vida com os pintores de outras épocas? Você está mais próximo de que escola, mais ou menos? Inclusive em termos de vida, assim. Bom, eu tive uma vida parecida... Olha, Ney, essa comparação, por favor, hein? Eu tive uma vida parecida com Gauguin. Até os 30 anos, eu tinha um escritório comercial. E nunca na minha vida tinha pintado. Ah. Verdade. Isso aconteceu em 1965, já há 20 anos. E, de repente, um dia me deu um estalo espiritual, foi o estalo, entende? Isso todo mundo já sabe, os jornais já disseram. Eu recebi uma mensagem dizendo, Duílio, eu vou te ajudar na pintura porque essa é a missão da tua vida. E aí eu comecei a pintar e deixei tudo, né? Claro que foi um baque na família, né? Para as pessoas entenderem isso, né? Feito que tinha uma firma com 300 clientes, de repente esse cara para e começa a pintar. O problema financeiro é muito violento, você deve entender claro, esse tipo de coisa. Mais do que a maioria das pessoas. De repente você deixou de ganhar dinheiro, por quê? Qual é o motivo, né? Mas eu achava que atrás disso tudo tinha uma coisa muito mais importante, Ney, que é a mensagem da minha arte, sabe? Que eu não faço exatamente para vender. Eu acho que a arte é mais importante e a sua própria mensagem. Eu sei que isso vai ter muita crítica, sabe? Que eu ponho a mensagem na frente da estética. Já dizia o Gauguin, então por que não vai ser pastor, né? Mas eu acho que eu posso fazer as duas coisas, sabe? Quer dizer, dá para refletir e fazer análise do momento que nós vivemos através da pintura. Claro, porque você está vendo um tipo de pintura, Ney, religiosa. Você gostaria que você visse também alguma coisa sobre a parte ecológica, que eu combato a poluição, que eu falo das pressões que o ser humano sofre na cidade grande, aquele negócio chapliniano, das engrenagens, comprimindo pessoas, sabe? Isso eu quero ver também. Eu tenho muita coisa disso aí, foi um trabalho muito forte. Tá bom, aí já entra uma participação política, né? Claro, claro.
que eu sou apolítico, sabe, Lê? Eu não sou nem de um lado nem do outro, Lê. Porque um te dá liberdade e não te dá pão. Outro te dá pão e não te dá liberdade.